Brasileiras e brasileiros, o meu abraço. Amanhã eu vou começar o expediente no canteiro de obras de construção do Brasil que nós queremos. Durante esse tempo todo, o meu expediente foi de magistratura de Estado. Atos interventoriais e desmanchando a guerra civil terrorista que haviam construído no Brasil a partir de 2003. E não foi fácil. Tivemos de expurgar aqui do Brasil 32 mil terroristas que a Dilma tinha alugado de países produtores, pagando o aluguel adiantado pela modalidade de perdões de dívidas. E mandar de volta 32 mil guerrilheiros, vocês podem imaginar que não foi uma tarefa fácil. Então nós trabalhamos muito, mas não tenho nada a acreditar ou a debitar a nação. Porque, como eu acabei de dizer há pouco para um amigo que me telefonou, a nação pode se movimentar à vontade. Pode dizer o que vier na cabeça, pode formar os grupos que quiser, pode se movimentar do jeito que quiser dentro do governo do Brasil, que agora não é mais intervenção. O processo interventorial se acabou no dia 29 de dezembro de 2017, quando o povo me instituiu presidente do Brasil e instituiu o general Geraldo Antônio Mioto, vice-presidente. Então, ele encerrou o processo interventorial. Dali para frente, nós entramos, então, na fase de governar o Brasil. Então, instalamos o governo do Brasil, empreendido pelo povo. Esse deve ser o título do nosso desempenho, enquanto, pelo menos, eu durar no poder. Governo do Brasil empreendido pelo povo. Então, se é empreendido pelo povo, não tem um chefe, não tem um rei, não tem um presidente. Tem o peão do povo no trecho. E o líder do povo nos campos de guerra. Eu não estaria no cargo se eu não tivesse envergadura para isso. Então, o povo agora pode se sentir na plenitude da sua vocação democrática que a Constituição assegura. Um povo livre, um povo sem papas na língua, porque quem tem a vida exposta não tem do que temer. E quem vive escondido, é preciso que o povo traga a lume as suas entranhas e as suas retaguardas. Eu, porque tenho de exercer com pulso de ferro e peito de aço a magistratura de Estado, a minha vida tem de estar
a avaliação do povo. Eu só sou magistrado porque eu estou 24 horas por dia à avaliação do meu povo. É essa avaliação que me legitima para o desempenho da magistratura de Estado, que é a maior do país. É a investidura mais alta no edifício social do Brasil. E então, como eu não sou um analfabeto, que acabo aí, porque o edifício social desmoronou pela implosão da respectiva vertical do desenvolvimento evolutivo. Mas eu estou aí porque eu tenho autoridade de cátedra, eu tenho conhecimento de causa e eu tenho domínio da vida civilizada. Com currículo de guerra, que poucos têm. Então, eu não posso temer a conduta do meu povo. É claro que conduta correta. Aquela conduta que está baseada nos 10 mandamentos e na Constituição. Fora disso, é pessoa que não tem espaço na civilização brasileira. Mas os brasileiros que estão alicerçados na lei, que se esforçam para ser produto da própria história, através da hombridade, da honradez e do caráter, esses não têm por que temer a democracia constitucional militar que se estabeleceu já no poder. E então, repito, eu não estou para censurar a minha nação e nem para lhe impor caminhos. Eu não sou professor de Deus. Mas eu, na qualidade de líder da nação e de peão dela, eu estou na linha de frente. E a linha de frente é o para-choque. E o para-choque tem de aguentar pancadas. E então, o que está atrás do para-choque é aquilo que o para-choque tem de proteger. E eu, dentro da Constituição, com as minhas forças armadas, a nação brasileira pode ter certeza de que está protegida. Então, converse, façam os vossos grupos, os vossos comitês, façam as vossas manifestações aí do jeito que fizerem. O que tiver errado, eu conserto. E, como vosso peão, eu estou para trabalhar para vocês. E como vosso líder, estou para protegê-los. Só não protejo o crime. Só não protejo o banditismo, o roubo, a covardia. Porque quem faz isso são demônios encarnados. E eu estou aqui para devolvê-los ao inferno. Esses dias, eu até falei para vocês aqui no convite para assinar a ata do início do meu expediente no canteiro de obras de construção do Brasil. Eu não fui bem claro ali. Essa assinatura é eletrônica.
Todos nós estamos num aperto danado de dinheiro, então nós não temos folga para fazer viagens. Mas nós temos um instrumento aqui de união, que são as redes. E às vezes eu preciso de vocês em documentos, como é essa ata, que essa ata é importantíssima para cada um de vocês que está no governo do Brasil. Porque vocês são história. Vocês têm de permanecer na história para as gerações futuras tomarem exemplo. Principalmente o exemplo de que nunca mais coloque na presidência da República um analfabeto, bandido, cafajeste, vagabundo, que não precisa dizer mais nada porque está na cadeia. E os que não estão lá com ele vão ir dentro de poucos dias. Que nunca mais isso se repita na história do povo brasileiro. E para mim poder falar assim, eu repito. Dia 5 de junho é o dia do nascimento da minha mãe. Eu poderia começar o meu expediente no dia 2, no dia 3, no dia 6, no dia 10. Eu sou dono do meu tempo. Mas não é homenagem à minha mãe, porque a minha mãe não precisa de homenagens. Nenhuma mãe precisa de homenagem. Ela é a deusa da criação, toda mulher é deusa da criação, não tem que ser homenageada. Eu escolhi essa data porque dentro dela eu não posso me permitir coisíssima nenhuma pela qual eu envergonho a minha nação. Então, eu estou dizendo à nação que eu não sou um santo, eu não sou divino, mas eu me policio muito. Eu sou cheio de policiamentos. Principalmente porque, na função que eu estou agora, de ser o povo no poder, eu não posso ter suscetibilidade. Eu não posso me sentir ofendido com pessoas do meu povo. Mas eu tenho uma alma, eu tenho um coração. E, sobretudo, eu tenho honradez. Então, como é que eu resolvo a situação? Eu sou o vosso peão no banco dos réus da minha consciência 24 horas por dia. Antes de me acusarem, eu estou permanentemente em acusação, me policiando em benefício da nação. E nesse autopoliciamento, quem está levando vantagem sou eu, porque eu estou crescendo diante de Deus. Eu estou transcendendo em espírito. E já estou crescidinho, porque ao invés de eu me incomodar com críticas, com acusações desairadas, eu simplesmente digo, é uma pessoa do meu povo que eu tenho de carregar nas costas, já que ela tem de ir para o mesmo rumo que eu estou indo, e ela não quer caminhar comigo, e eu também não posso deixá-la à beira do caminho. Ninguém me obrigou a isso. Eu assinei as Forças Armadas no dia 19 de junho de 2012 o compromisso de ser morto e não preso se conduzisse a nação a erro. E se eu excluísse por suscetibilidade, ou até mesmo por honradez ferida,
membros do meu povo, eu não estaria correspondendo a esse compromisso com as Forças Armadas. Porque é nesse compromisso com as Forças Armadas que eu as comando e elas confiam em mim. Ainda ontem, o meu comandante do Exército, na assessoria de inteligência dele, recebeu o primeiro persecutório institucional de Estado que eu, como magistrado supremo, instaurei, tendo por acusados Jair Messias Bolsonaro, Michel Miguel Elias Temer Lula, Dilma Hanna Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva, Eduardo Dias da Costa Vilas Boas e Rosa Maria Weber. São a cabeça da serpente. E como cobra se mata pela cabeça, é a cabeça que nós vamos esmagar, porque a nação não merece ser ferida pelo que ela não pensou sozinha, ou nem pensou. Porque o caso de Jair Bolsonaro, nesse desastre que está aí, pensando que é presidente da República, o povo não tem nenhuma participação nisso. E até não sabemos quantos do povo votou nele, porque as urnas eletrônicas não têm confiabilidade nenhuma. O próprio Jair Bolsonaro disse isso, e logo que foi encerrado o primeiro turno, ele já sabia o resultado dele no segundo. Então não dá para a gente dizer quantos foram iludidos aí. E não se sabendo quantos foram iludidos, a gente tem de dizer que todos são do povo e eu os encargo. Daí, nesse convite que eu fiz, essa ata aqui, ela é muito importante porque nós estamos fazendo um Brasil agora. Não é um Brasil novo, porque teria de haver um Brasil velho. E para nós descobrimos o Brasil agora, com um patrimônio de 243 trilhões de dólares para ser empreendido e um lastro de emissão de 985 trilhões de dólares. E a quinta maior força de trabalho do mundo. O quarto maior mercado da Terra. Com espaço para a procriação de mais 800 milhões de pessoas. Então, o que Pedro Álvares Cabral produziu aqui, de 1500 até agora, não nos interessa. Nós descobrimos o Brasil agora. E agora nós vamos não colonizar o Brasil. Nós vamos agora criar a civilização que a vocação de liberdade do povo brasileiro projetou na Constituição. E esse início dessa civilização, que é constitucional, espiritualista, religiosa, patrimonialista, ela não tem similar ainda no mundo, porque ela está nascendo agora. Nascendo agora por quê? O desenvolvimento da humanidade é contínuo.
não para nunca. Se não fosse assim, nós ainda estávamos lá na Idade da Pedra, ou bem para trás dela, na Idade do Gelo. Nós estávamos lá. Se nós já fizemos as caminhadas de lá até aqui, nós estamos de novo, num outro primeiro dia da criação, iniciando uma outra jornada. E é o que nós estamos fazendo no Brasil. E essa ata que vocês vão assinar eletronicamente, com data de amanhã, ela está instalando pelo ideário da Revolução de 64, que vem com o Projeto Amazônia, Soberania, Poder e Riqueza pelo Caminho da Roça. Assentado nas leis de Deus, escrito no DNA humano. Com o sol do rosto terás o pão. Ame o próximo como a si mesmo. Seja cultivador da terra. Assentado sobre hombridade, honradez, caráter e lucidez. Isso não vai ser preciso ensinar ao nosso povo, que isso aí é natural, cada pessoa. Vai ser preciso apenas nós fazer com que essa divindade de cada ser humano brasileiro afloresça na personalidade dele. Então vai haver uma remodelação profunda, geral e impiedosa no sistema de educação, no sistema de comunicação social e em tudo o que envolva a palavra, a comunicação. E então, o que nós estamos fixando para que também, principalmente nós, o grupinho responsável por isso, tenhamos a ideia clara do que nós estamos fazendo. Então, amanhã vai ficar fixada em documento as características desse tempo, que começa com 4 programas governamentais, que os políticos chamam de Agenda Brasil. Então, a Agenda Brasil do governo do Brasil, ela se compõe do Programa Governamental de Ressurreição Intelectual da Nação, que vai acabar com ideologismo, imaginativismo, verborragias, dialetismo, doutrinismo, filosofismo, pedagogismo, verborragias e sentimentalismos, e recuperar a racionalidade, a lucidez, a inteligência. Segundo programa, o lastro de emissões, a promoção do progresso para a qualidade de vida, que vai acabar com o desemprego, a pobreza, o analfabetismo, a doença, o vício, o crime e a desagregação da nação. Aqui nós estamos partindo lá de 10.000 anos atrás, da escola de Moisés, que estabeleceu um Deus para a mente e outro Deus para o estômago. Se nós não tivermos esses 2 deuses, nós não nos encaminhamos corretamente na vida. Por um deles, pela falta de um deles, nós perecemos. Então ele estabeleceu Yahvé para a cabeça e o dinheiro para o estômago. Nós precisamos de dinheiro. Então, para começar o Brasil, que nós estamos começando, nós temos de ter dinheiro. Senão, falamos bobagem como todo esse pessoal aí que se faz governo do Brasil, fala bobagem. Os únicos que não falaram bobagem foram os generais que governaram de 64 a 85. Por quê? Eles estavam baseados nisso daqui. Exatamente nisso. Fizeram uma ressurreição intelectual da nação.
assentaram o Brasil em lastro de emissão e atingimos 41,7% de crescimento no mundo. Até aí nunca ninguém tinha chegado. E daí para cá, agora é que nós vamos começar a repetir a façanha de novo. A terceira pilastra: Sistema Previdenciário Financeiro do Brasil, que vai acabar com as máfias da saúde, a corrupção, a agiotagem, a concentração de renda, as fachadas, a propaganda e o consumismo. Quem não é cientista da dinâmica existencial humana tem uma certa dificuldade para entender isso aí. Como estas coisas aqui estão na área da previdência social. Fachada, a bossa, palitozinha, a gravata substituindo o cérebro. Está na área da assistência. Essas pessoas precisam ser assistidas. E então, o sistema previdenciário e financeiro do Brasil as abrange. Então, não está abrangendo apenas os aposentados, os aleijados, os leprosos, não. O sistema previdenciário brasileiro abrange toda a nação. Não deixa nenhum de fora. É um sistema financeiro. E esse sistema financeiro está lastreado em 985 trilhões de dólares. Por isso é que eu já tenho dito que não vai haver aposentadoria menor de R$ 3.500 por mês. Fora isso, aí aqui no Brasil, é vergonha para a nação. Porque dentro do Brasil aqui, o pobre será aquele que tem um patrimônio mínimo de 100 milhões de reais. Esse vai ser o nosso pobre. Não pode ser diferente. Um povo com 985 trilhões de dólares no bolso. Vocês imaginam o que é isso? 905 contra 715 trilhões, que é a dívida do mundo inteiro. Então, os nossos pobres de 100 milhões de reais de patrimônio, eles são realmente pobres. E no sistema previdenciário aqui, então, para não haver a deflação, que ela é pior do que a inflação, porque o dinheiro do mundo inteiro vai vir para o Brasil, dadas as garantias que nós estamos dando em todas as áreas. E outros instrumentos jurídicos que nós cientistas da vida civilizada sabemos, e que às vezes não podemos vomitar tudo uma vez só, por etapa. Então nós temos fórmulas jurídicas que ainda não comentamos elas. Mas o dinheiro do mundo vai praticamente circular todo ele pelo Brasil. E para que isso não venha trazer o problema do excesso de riqueza, que é muito pior do que o excesso de pobreza, nós temos o nosso sistema previdenciário financeiro desafogando o país. A nossa aposentadoria aqui será 55 anos para os homens de início, porque eu acredito que logo depois disso nós vamos ter de baixar mais ainda. Mas agora de início vai ser 55 anos para os homens e 50 anos para as mulheres. O homem com 55 anos, ele está no pique da vontade de realizar coisas. E a mulher também. E a mulher muito mais, porque agora é o tempo da mulher. É elas que emergiram na crista da civilização. E então, essa nossa população aposentada, eles vão se expandir
para a África, para a Ásia, enfim, para o mundo inteiro, montando empresas, montando negócios, e através disso nós seguramos a deflação, ou seja, esse é um dos mecanismos que nós temos para segurar a deflação. E o nosso povo, rico, ficando cada vez mais rico, mas não riqueza imperialista, é a riqueza de fazer com que os povos pobres enriqueçam também, enriqueçam junto com o povo brasileiro. Porque todos os nossos cidadãos e cidadãs vão ser mestres em ensinar o povo de qualquer parte do mundo a ficar rico. E aí, o quarto alicerce da civilização espiritualista, religiosa, constitucional brasileira é Sistema Militar Brasileiro de Educação e Governo. Se assustaram? Exatamente isso. Sistema Militar Brasileiro de Educação e Governo. Isto quer dizer que a nação brasileira não vai mais saber de ideologia de gênero. As escolas não vão mais ser bordéis de iniciação das crianças na prostituição, no cafajestismo, no vício, na vadiagem e na marginalidade. Nem nossas universidades vão ser mais antros de emburrecimento dos nossos jovens, de apodrecimento do caráter dos homens e de transformação das nossas mulheres de deusas da criação, como fontes da vida, em vaso de descarga espermática e parideiros universais por acidentes sexuais. Vamos ter nossas mães do jeito que elas quiserem ser mães. Com marido, sem marido, porque elas são as donas da vida civilizada agora. E nós vamos segui-las. Agora, não por apodrecimento dentro da escola, dentro da universidade e dentro das próprias igrejas. Não pensem aí os evangélicos, os católicos, que eu não tenho levantamento de tudo. Da pedofilia dentro das igrejas, da prostituição dentro das igrejas. Tenho tudo. Se eu não tivesse, eu não podia ser chefe da quinta maior nação do mundo. Mas isso não é para condenar ninguém, não é para censurar ninguém. É para nós desse estado de apodrecimento da civilização, não da nação brasileira. Foi a civilização que apodreceu. Desse estado de podridão moral da civilização brasileira, nós ressurgirmos um povo espiritualizado e religioso. E então, a moldura para isso é a educação militar. E a educação sendo militar, evidente que o governo também é militar. Tem nada a ver com ditadura. Não tem nada a ver com imposicionismo. Tem nada a ver com autoritarismo. Essa é a democracia que a Constituição brasileira projeta. E durante todo esse tempo,
Isso já não está instalado porque eu tive outras ocupações. E como eu estou sozinho agora, na cúpula laboratorial disso, eu estive sozinho sempre nessa caminhada. E então, se tiver um segundo, que apareça. Porque se não aparecer, eu tenho de ter a arrogância em benefício da verdade, de que a nação brasileira está nessa tragédia de civilização porque eu sou culpado. Eu estive ausente do pedaço. Me espelhando no conselho e no exemplo do primo Jesus, que também percebeu a mesma coisa, quando lá da cruz ele disse: Pai, perdoa eles, porque sou eu o culpado. E eu também agora, ao estar aqui, tirando o meu povo deste inferno em que ele está, sinto o mesmo grau de responsabilidade. Eu escrevi a Constituição e dizem os docentes do mundo que é a melhor que a humanidade tem. Então sou duplamente culpado porque escrevi a fórmula e ao invés de me apresentar para aplicá-la, eu estive ausente disso. Não estive ausente da minha responsabilidade missionária, porque estive atacando em outros campos. E agora então, com estas bases aqui, essas pilastras, eu estou me redimindo diante da nação. Se eu tivesse o direito de me queixar, eu não estaria aqui falando agora. Se eu tivesse o direito de debitar a alguém o peso da carga, eu não estaria com ela em meus ombros. Então, me espelhando no primo Jesus, me sinto muito aliviado com a minha carga, porque não tem ninguém me espancando por eu carregá-la, como ele carregava aquela cruz nas costas. A carga dele era uma cruz, a minha não. A minha é glória, esplendor. É uma satisfação enorme eu dizer de boca cheia: sou peão do meu povo, mas também sou o líder dele no campo de guerra. O seu peão no canteiro de obras. O seu líder na guerra. Nada atinge quem quer que seja da minha nação sem passar por mim. E eu sou comandante supremo e autoridade suprema de uma força armada muito respeitada, mas que também estamos supridos com o socorro humanitário que perfaz 2/3 da força bélica do planeta.
Então não tenham medo, minhas amigas, meus amigos, todo o povo da minha nação, de se expor. Porque aqui, que vai ficar nesta ata aqui, que é o início de um começo, mas é o compromisso do homem que estabelece isso aqui. E em 120 dias, do momento em que as Forças Armadas estiverem colocado eu e o general Mioto no Palácio do Planalto, o Brasil não terá mais dívida nenhuma. E não terá mais nenhum brasileiro sem emprego, nenhum brasileiro agricultor sem propriedade. E ninguém sem amparo. No Tesouro Nacional vai funcionar imediatamente uma instituição de amparo a todas as pessoas brasileiras desempregadas enquanto a economia do Brasil não tiver emprego para absorver toda a nossa mão de obra. Nós não vamos mais admitir brasileiros recebendo Bolsa Família, recebendo esmolas, porque um povo que é a mega potência do mundo não aceita esmolas. E nós não vamos ter aqui ninguém que pratique esmola e nem que aceite. O início é isto aqui. Até agora, como eu falei, eu estive envolvido com a magistratura de Estado. Pesadíssimo. 32 mil terroristas para sumir daqui não era tarefa fácil. Mas isso aí já cerramos. E agora então é o Brasil para começar a ser construído. O Brasil para começar a ser construído é um Brasil sem dívida, um Brasil com muito dinheiro para tudo e, evidentemente, um Brasil sem doentes desassistidos e sem força de trabalho sem ganho. Nós temos condição de amparar todo o nosso povo. E este é o compromisso que eu renovo aqui. Como no dia 19 de junho de 2012, eu assinei às Forças Armadas o compromisso de ser morto e não preso se conduzisse a nação a erro, eu ratifico aquele mesmo compromisso com a nação. Porque não me admito mentir para o meu povo. Eu não me admito estar enganado. Eu não preciso de assessores para me traçar caminho e nem para dizer o que eu tenho de fazer. Então não posso me admitir fracasso. Isto quer dizer, o ideário da Revolução de 64 que está sendo implantado agora, como estava previsto nele, é um empreendimento sem volta, sem desvio. E por isso eu estou na chefia dele. Com as minhas Forças Armadas, fiéis à pátria, fiéis à Constituição. Deus nos abençoe e nos guarde. Muito obrigado.